Hoje você vai ver um programa que vai dar muito pano pra manga. Pra manga, pra cortina, pra toalha, pras roupas, enfim, um programa de cama, mesa e banho. E você vai se surpreender ao ver que todo o pano é feito a partir do entrelaçamento de apenas 2 fios. E como um fio faz uma meada e de uma meada se faz um tecido, o Linha de Produção de hoje puxa o fio de uma trama de muita imaginação, criatividade e talento. E é bom que você saiba que, em termos de tecido, qualidade quer dizer textura, resistência à deformação e capacidade de fixação das cores. E tudo isso já começa a ser definido na elaboração dos fios. Veja como se faz. A produção de fios começa aqui, onde esses fardos com fibra são abertos por aquelas máquinas que se chamam abridores. As fibras podem ser naturais, extraídas de vegetais como a juta e o algodão, ou ainda de origem animal, como, por exemplo, a lã, que vem do pelo do carneiro. Além dessas, existem as fibras artificiais, como a viscose, que é resultado do processamento da celulose da madeira, e o poliéster, que faz o tergal, aquele tecido que não amassa. Mas se você quer ficar por dentro mesmo, saiba que ainda existem as fibras minerais, como, por exemplo, a fibra de vidro e o amianto. Os fardos passam pelos abridores que abrem as fibras para que elas fiquem em flocos. Depois de penteadas, as fibras ficam assim, parecendo um véu, e é preciso reuni-las em forma de mecha. As fibras mais curtas e as impurezas são eliminadas nesse processo. A velocidade com que as fibras passam nos diversos cilindros é menor do que a velocidade no ponto de saída. E é a diferença entre as velocidades que faz com que as fibras sejam estiradas. Quanto maior for a diferença, maior é a estiragem. Mas nesse ponto, as fibras ainda não são muito resistentes. Para isso, elas têm que ser torcidas. Você já ouviu falar que o cabelo de uma pessoa está tão emaranhado que parece uma maçaroca? Pois é, maçaroca é o nome que a fibra recebe depois de passar por essa máquina, que aliás se chama maçaroqueira. Na maçaroqueira, a fibra é esticada e ligeiramente torcida. É no filatório, ou fiadeira, como também é conhecida, que a fibra vai receber sua torção definitiva, transformando-se no fio, matéria-prima para se construir os tecidos. A relação da rotação dos fusos, onde o fio se enrola, e a sua saída da máquina é que é a responsável pela torção. Se o fio for para malharia, sua torção será menor do que se for, por exemplo, para tecelagem. Finalmente, o fio está pronto para ser enrolado na conicaleira ou bobinadeira. O interessante é que não se dá nó entre os fios. Eles são juntados por um processo chamado splicer. Um fluxo de ar solta as fibras e as pontas são colocadas juntas e entrelaçadas por outro fluxo de ar. O tecido é construído a partir do entrelaçamento de 2 fios. O fio longitudinal do comprimento do tecido é o chamado fio de urdume. E o fio que se entrelaça a ele, que faz a largura do tecido, é chamado fio de trama. A maneira como o entrelaçamento dos fios se dá é o que se chama padronagem. Num tecido de malha, por exemplo, veja como fica o esquema de sua padronagem. Mas veja como a padronagem pode variar no mesmo tipo de tecido, a partir do entrelaçamento diferente dos fios. Esse exemplo é de uma malha por trama e esse outro por urdume. O entrelaçamento dos fios de trama e de urdume são a base da construção dos tecidos e a sua combinação é infinita. Essa técnica teve origem na fabricação dos cestos e se acredita que os primeiros tecidos tenham surgido na Idade do Bronze. Eles tinham uma padronagem muito parecida com a padronagem tela de hoje, que é uma das 3 padronagens básicas. Os fios passam um a um por baixo do fio de trama e por cima do fio de urdume. Na segunda passada, as posições se alternam e assim sucessivamente. A partir dessa padronagem fundamental, se obtém cerca de 30 entrelaçamentos diferentes. A segunda padronagem é a sarja. A cada passagem dos fios, afasta-se uma carreira. O resultado é esse desenho com estrias diagonais. E a terceira padronagem é a cetim, onde o entrelaçamento obedece a um esquema com essa configuração. São tecidos macios, com ótimo caimento. Existem mais de 144 variações do cetim, além de um grande número de cetins irregulares ou derivados.
Estes são, até hoje, os 3 esquemas básicos de todos os tecidos. A partir do próprio ato de tecer e das texturas dos fios, já se consegue uma grande variação dos tecidos. Os desenhos que formam os temas, às vezes são tão marcantes que chegam a definir a cultura de um povo, ou até mesmo de uma civilização. E isso sem se falar na cor. Mas na linha de produção, como é que é a técnica da tecelagem? Vamos ver como se faz. Assim que chegam na linha de produção, os fios são estocados esperando o momento certo para se transformar em tecido. E aí já se faz uma diferenciação. Há fios mais apropriados para urdume, fios mais apropriados para trama. E sabe por quê? Porque na linha de produção, os fios de urdume vão ser mais tensionados. Portanto, eles precisam ser mais resistentes, senão eles arrebentam. E para se transformar em fios mais resistentes, eles precisam ser torcidos várias vezes. Vindos lá do estoque, os fios entram na linha de produção através dessas bobinas que vocês estão vendo. E de cada bobina sai um fio que passa por esses tensores aqui. A tensão desses fios varia de acordo com o tipo do fio e o tipo do tecido que vai ser feito. Os fios de todas as bobinas se encontram aqui nesse pente. A função desse pente é formar esse lençol com os fios que vão chegar nesse cilindro que vai ser enrolado com os fios em toda a sua extensão. Para mostrar para vocês como funciona a linha de produção de uma indústria têxtil, nós tivemos que esperar a hora do almoço. Daqui a pouco, vocês vão entender o porquê disso. Os fios do urdume e o fio da trama se encontram no tear. E desse encontro vai nascendo o tecido. Mas vamos acompanhar melhor como isso acontece, vendo os fios do urdume correrem pelo tear. Eles vêm desse rolo aqui e passam por esses roletes, que são chamados de rolos guias ou vibradores, e vão no sentido dos quadros de liço, que são essas peças aqui. Aqui, eles estão passando pela lamela. A lamela é uma peça muito importante, porque se acontece de algum fio se arrebentar, ela desce automaticamente e desliga o tear. Agora, vocês podem ver que os liços estão presos nesses quadros aqui, ó. Esses quadros sobem e descem levando os fios. E eles criam essa abertura aqui, que se chama cala. A cala é que permite que o fio da trama passe por aqui. E isso é feito por essa peça, que se chama lançadeira. Essa peça aqui chama-se batente. Ela faz um movimento de vai e vem. Quando ela vai, ela encosta o último fio da trama no remate do tecido. Quando ela volta, ela permite que o fio da trama atravesse o fio do urdume. Agora, vocês vão entender por que nós esperamos a hora do almoço para mostrar um tear para vocês. Olha como fica isso com todos os teares funcionando. A atividade têxtil se coloca ao lado daquelas mais antigas que conhecemos. Os materiais naturais que ainda hoje emprega são milenares e ainda constituem a base de nossa produção. A figura da velha fiar é o símbolo de uma atividade exercida prioritariamente por mulheres. Uma atividade que se modificou com os anos, mas manteve algo de sua natureza. Fora dos centros urbanos, ainda podemos encontrar uma velha fiar. Nas sociedades industrializadas, as mulheres ainda continuam intimamente ligadas à atividade. No Brasil, por exemplo, elas representam 30% da mão de obra têxtil. Mas suas funções se diversificam e se especializam, compondo uma extensa linha de produção. Depois do intervalo, nós iremos conhecer os beneficiamentos que melhoram a qualidade dos tecidos. Você vai ver também como eles se tornam mais bonitos, mais vistosos, numa palavra, mais atraentes. Daqui a pouco. Houve época em que determinados tecidos eram privilégios de classe social. Seda e pelica, por exemplo, não podiam ser usados pelo povão, não. Era proibido. Até mesmo algumas cores eram privilégios da nobreza. Bom,
Se hoje alguns tecidos ainda não são acessíveis ao grande público, pelo menos na democracia das cores a gente já chegou. Se você pensa que um tecido, quando sai do tear, vai direto para o mercado, você se enganou. Antes ele tem que ser preparado para ficar macio, atraente, bonito. Um tecido só é considerado pronto depois que ele passa por alguns beneficiamentos que melhoram o seu aspecto, tiram dele aquela rusticidade, aquele jeito de tecido cru. Dependendo do tecido e do uso que ele terá, ele passa por alguns processos. O primeiro é retirar a goma que é aplicada na preparação do fio de urdume. Um beneficiamento que todo tecido recebe é o branqueamento. Ele é importante porque depois de ser desengomado, o tecido fica com alguns pontos coloridos. E para que ele pegue bem a cor na hora do tingimento, ele precisa estar bem branquinho. Até o tecido branco que a gente compra numa loja passa por esse processo. Esse processo é um banho com alguns produtos químicos. Depois de branqueado, o tecido está pronto para ser tingido. E isso acontece nessas máquinas aqui, chamadas de barcas. Essa é uma barca, mas é uma barca muito especial, é a Jet Barca. Aqui são tingidos os tecidos mais nobres, como a seda e o linho, por exemplo. E ela também é usada para tingir os tecidos sintéticos. Agora, a grande vantagem da Jet Barca é a produção. Enquanto uma barca comum tinge 500 metros, ela pode chegar a atingir 1.500. Tecidos mais rústicos são tingidos nesse equipamento aqui, chamado jigger. Seja qual for o processo ou a máquina utilizada, o tingimento sempre usa corantes químicos. E o bom tingimento garante que o corante não vai sair do tecido no momento que ele for lavado. Mesmo assim, há alguns tipos de corantes que não podem ser lavados com determinados produtos químicos. Por isso é sempre bom você se certificar da melhor maneira de lavar a sua roupa quando você compra ela. A não ser que a moda diga que a sua liberdade é uma calça velha e desbotada. Mas mesmo assim, seu jeans você vai querer desbotado, mas as estampas do tecido você vai querer firme. Estamparia de tecido. Como se faz? 1 milhão de metros de tecido saem mensalmente dessa fábrica aqui. Isso é tecido suficiente para cobrir o caminho de São Paulo até Porto Alegre. E olha que somente 30% das atividades dela estão ligadas à produção de tecido. Os outros 70% são beneficiamentos, estamparia, basicamente. A inspiração é a tendência europeia. Os estilistas e esse computador fazem adaptação ao estilo brasileiro. O computador, além de ajudar na seleção e criação da estampa, também é usado na gravação do acetato que servirá de matriz para a impressão. Esses são os acetatos com os desenhos que a gente quer gravar no tecido. Agora eles vão ser fotografados e transformados em negativos, que é o chamado fotolito. Como a área desse fotolito é menor do que a área do tecido, ele vai ter que ser repetido várias vezes até cobrir toda a extensão do tecido. Enquanto a Maria aqui vai preparando as chapas, nós vamos conhecer os cilindros onde eles serão fixados. Esses cilindros aqui são feitos de níquel e tem toda a superfície microperfurada. Daqui a pouco você vai entender a função desses furinhos. Os cilindros agora estão recebendo uma aplicação de emulsão fotossensível. Nessa emulsão existe cola que veda os microfuros. Depois do banho, os cilindros são colocados nesse container, que é uma câmara fria. 2 horas mais tarde, quando saírem daí, estarão secos. Olha aí, os filmes estão chegando. Mas antes que você fique em dúvida, eu já te explico. A estampa é uma só. É que cada cor é impressa por um cilindro. Veja como se faz.
Primeiro, cada filme é colado em um cilindro, e para isso se usa fita adesiva mesmo. Depois que os cilindros estão secos, pode-se então gravar o filme. E é isso que está sendo feito agora, com a exposição do cilindro àquela luz especial. Onde o filme está pintado de preto, a luz não atravessa. Onde ele está transparente, a luz atravessa e sensibiliza a emulsão. Ao ser sensibilizada pela luz, a emulsão endurece, tapando os furos do cilindro e formando o desenho da estampa. Agora, a emulsão já está gravada e vai ser fixada a uma temperatura de 180 graus. A emulsão que não foi sensibilizada, agora vai ser tirada do cilindro dando esse banho nele. E os furos que ficam abertos vão permitir a passagem da tinta que vai impregnar o tecido formando a nossa estampa. Vamos ver como se faz. Os cilindros são afixados na rotativa obedecendo uma ordem de cor, dos mais escuros para os mais claros. Pronto. Agora a impressão pode começar. Cada cilindro é alimentado de tinta constantemente. Uma vez dentro do cilindro, as facas pressionam a tinta a penetrar os microfuros. A secagem é feita nesta câmera a 100 graus centígrados. E aqui está o resultado final. A estampagem por cilindro é um processo trabalhoso, mas a nitidez, a precisão e a rapidez da impressão são ideais para a alta produção. Há outros processos de estamparia, como o silkscreen, que trabalha com telas planas. E para as fibras sintéticas, o transfer. O transfer é um processo que funciona como a decalcomania. Lembra como a gente fazia na escola? Botava a estampa na água, soltava o desenho e passava diretamente para o papel. Pois é, o transfer permite que a gente passe a estampa diretamente do papel para o tecido. Primeiro, a estampa é fixada no tecido pelo sistema convencional dos cilindros. Depois, o tecido e o papel entram nessa calandra. A mais de 220 graus centígrados, os corantes da estampa passam direto do estado sólido para o gasoso, um processo que se chama sublimação. Os vapores impregnam as fibras, fazendo a transferência da estampa. Para isso, contam com a ajuda dessa prensa, que por centímetro quadrado faz 6 kg de pressão sobre o tecido. Pronto! Veja como é que ficou a estampa no tecido. O transfer é um dos processos mais modernos de estamparia que se conhece e é a solução ideal para estamparia em tecido sintético, como esse aqui. A produção de tecidos sintéticos a partir da descoberta dos polímeros foi algo que revolucionou a indústria têxtil. Alguns aperfeiçoamentos nos equipamentos de fiação e tecelagem aumentaram o ritmo da produção dos tecidos. O período de maior expansão da indústria têxtil brasileira aconteceu nos primeiros anos desse século. Na época da proclamação da República, 60% do capital industrial brasileiro se encontrava no setor têxtil. Dos 2.000 teares de 1880, o Brasil entrou nesse século com cerca de 26 mil teares, isso em 1905. Hoje em dia, 5.000 indústrias têxteis empregam 14% da mão de obra industrial brasileira. A indústria têxtil depende muito do desempenho do seu parceiro natural, a confecção de roupas, um setor que sem dúvida se profissionaliza rapidamente, mas depende de fatores imponderáveis como o sucesso da moda. No próximo programa, nós vamos visitar a linha de produção de vestuário. Até lá!